Galera, é o seguinte, o programa de hoje maravilhoso, tá bom? Fantástico. Vamos falar sobre vocação. Mas para falar sobre vocação, nós preparamos uma pauta fantástica. Tiba, o que a gente vai ter hoje? Fala para mim, meu irmão. Manda ver aí, vai. Eu digo, duplamente fenomenal. Eu estou aqui com os convidados e eu de cara já quero mostrar. Eu não vou quebrar a expectativa, assim, todos os detalhes, mas estão aqui. Eu tô enxergando dois. Então, mas tem dupla mesmo aqui no PHN de hoje. Irmãos, padres, mas essa história é incrível, emocionante. Tem muita coisa por trás dessa história aqui dos dois, desde a gestação, a história da mãe deles, que a gente vai saber tudo que aconteceu. A história é curiosa, emocionante e incrível. Vai prender a gente nessa televisão, ninguém vai querer mudar de canal hoje. Então não saia daí, porque o programa de hoje, você que está querendo descobrir a sua vocação, é a sua chance. Programa de hoje, Padre Chico, Padre Inácio, irmãos gêmeos, imperdível. Simbora, galera, vai! O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar, mas concluiu viver sem ter Jesus. Não dá. Vieram as provas e muitas provas, hein? Vieram as provas, o que comecei não terminei. Por tantas vezes até de ti duvidei. E percebi que devo te seguir, pois reconheço no caminho o milagre vai acontecer. O socorro vem dele, meu irmão. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. O meu socorro está, o meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. Olha o breque, olha o breque, olha o breque. O que te prende, o que te impede, o que te cega, o que te leva a se calar. O que te prende, o que te impede, o que te cega, o que te leva a se calar. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te segue, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar, mas concluiu viver sem ter Jesus. Não dá. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o teu Espírito. Agora com vocês, é com vocês, vamos lá. Maravilha. Boa noite.
Você que está conosco desde manhã, nessa programação maravilhosa, especial, saiba que nós estamos precisando e muito da sua ajuda. Amanhã é o último dia da nossa campanha desse mês, o mês de setembro, o mês vocacional, um mês maravilhoso. Não, mês da Bíblia, né? Mês da Bíblia, vocacional agora, semana que vem, né? Já é. Mas já foi, né? Agosto, já foi agosto também, nossa senhora. Mês ao missionário? Tudo igual, pô. Bíblia, missão, vocação. Vai que reprisa esse programa em agosto. Vai que reprisa em agosto e já deu o recado. Qualquer coisa também, esse programa Tudo está interligado. Então vamos recapitular. Mês de agosto foi o mês das vocações. Exatamente. Mês de setembro, mês da Bíblia. Exatamente. E agora, mês de outubro. Mês missionário. Não, peraí. Mês de agosto foi o mês. É o mês das vocações. Das vocações. Padre, não deixa mentir aqui. Não deixa errar, aliás, né? O mês de setembro, mês da Bíblia. Da Bíblia. E mês agora de outubro. Das missões e do agora rosário. sim. E do rosário. Do rosário também, então tá jóia. Então você que está aqui acompanhando todo esse dia maravilhoso da Canção Nova, você tem acompanhado esse apelo que nós precisamos e muito da sua ajuda. Quando você colabora com a Canção Nova, você tem que imaginar o seguinte: no dia do depósito automático, quando vai cair, aliás, que vai debitar da tua conta, você tem que entender se, poxa, se é minha contribuição, eu estou ajudando que a palavra de Deus chegue na casa de uma pessoa, né? Seja um pai que está na bebida, um filho que está na droga, um casal que está para se separar, alguém que está sofrendo muito porque foi caluniado, alguém que está em depressão. E a palavra de Deus naquela missa, naquela pregação, naquela oração, está indo pelo rádio, pela internet, pela televisão, e você está ajudando a manter esse sistema. Essa palavra chegando naquele lugar, naquele ambiente, você está ajudando para que mais uma pessoa se encontre com a palavra de Deus. Um programa como esse hoje, que vamos entrevistar 2 padres, irmãos, gêmeos, univitelinos, exatamente, os 2 são iguaizinhos. Eu já sei a diferença, tá bom? Já sei a diferença, porque um é gremista, o outro é colorado. Então tá fácil. Brincadeira, gente. Mas esse programa só pode ir ao ar, só pode levar esse testemunho, porque pessoas como você colaboram com a Canção Nova. Muito obrigado, Deus abençoe, e amanhã é o nosso último dia, né, desse mês. Veja o que você pode fazer dentro das suas possibilidades, é claro, nunca além disso, sempre daquilo que você pode, tá bom? Mas faça com carinho. Deus abençoe, muito obrigado. Quero registrar aqui a presença de 2 padres também, que estão aqui na plateia, que no final do programa, se Deus quiser, virão aqui também para dar uma bênção, junto com o Padre Chico e o Padre Inácio, que está aqui na plateia, lá de Presidente Prudente. Pega ali para mim, por favor. Isso. Que é o Padre Rodrigo e o Padre Jorge. Padre Rodrigo e Padre Jorge são lá de Presidente Prudente. Os padres resolveram vir tudo em dupla hoje. Não, rapaz. Vieram Aparecidas, estão conversando lá com os redentoristas para fazer as missões lá em Presidente Prudente. Então, padre, sejam muito bem-vindos, viu? E um abraço também para o meu amigo Astromar Miranda e tanta gente linda lá de Presidente Prudente que estão nos vendo nesse momento por causa do Padre Chico e do Padre Inácio, que são amigos deles também. Mas que grata surpresa tê-los aqui hoje. Sejam muito bem-vindos e venham mais vezes. E me avise, por favor, para a gente tomar um café junto lá em casa, tá bom? Vamos começar o programa. Cadê minha plaquinha? Está aqui, eu comigo. Está com você? Aqui na minha mesa. Está aqui, muito obrigado. Sem essa plaquinha, eu não sou ninguém. Aproveitar para cumprimentar você. Você está bom, né? Eu estou ótimo, maravilhoso. Hoje Lembrando é um a você que está em casa, que semana que vem quem vai apresentar o programa é o Tiba, tá bom? Porque eu estarei em missão, saio amanhã em missão, vou ficar uma semana fora. E o programa de semana que vem vai ser Juntos pela Vida, que está se aproximando o nosso encontro Gente do Bem, onde teremos aqui a Elba Ramalho, teremos aqui muita gente, que mais a Mariângela, a Zezé, vai estar a galera aqui você, do Juntos pela eu Vida. também, Totô, e esse encontro, quem está organizando para nós é o meu amigo Tiba, meu irmão de comunidade, e semana que vem, até por providência da minha ausência, ele estará conduzindo o programa junto com o Peter aqui, ele que domina esse assunto. Então, não perca, semana que vem um programaço, tá bom? Elba Ramalho, hein, gente? Elba Ramalho, Perdeu o testemunho dela, não. Aqui vai ser, assim, maravilhoso. O testemunho dela é de mexer com a gente. Mexer, ela que verdade. já praticou aborto, já fez, e sofreu as consequências disso, e hoje luta para que outras mulheres não façam. Está aí, imperdível. Bom, agora deixa eu cumprimentar aqui, né? Que bom, Padre Inácio, Padre Chico, não errei. Não errou, acertou em cheio. Acertei, né? Então Você tá tinha bom, 50% de chance de acertar aí o que rapaz, aconteceu. Mas que bênção dupla, né?
tê-los aqui. A alegria é nossa. Sejam muito bem-vindos. Os dois são colorados? Eu sou colorado. E aí, Padre Lázaro? Os gremistas acham que eu sou colorado, e os colorados acham que eu sou gremista. E no fundo... Eu sou de Jesus. Vai aqui na paróquia lá, Não tem maioria. briga, né? Na paróquia, né? Já viu, E lá, né? lá no Rio Grande do Sul, metade, 50-50. Muito bem-vindos, uma alegria muito grande poder ouvir a história de vocês dois, que é uma história linda. Eu conheço um pouco, né? Já pudemos conviver um pouco, e eu fazia tempo que eu queria trazê-los aqui. E quando eu disse para a nossa equipe aqui da produção do programa, eles amaram a ideia. E é isso que nós vamos fazer. Mas antes de a gente começar a contar, manda um abraço para o seu povo, que com certeza está lá te vendo. Fala o nome da paróquia, do bispo. Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Paz, de Porto Alegre. Pela primeira vez, nós temos quase 23 anos de sacerdócio. Pela primeira vez, nós somos vizinhos de paróquia. Então, são 9 meses já que nós estamos em paróquias vizinhas. A tua paróquia é a paróquia Cristo Bom Pastor, também em Porto Alegre, fica no bairro Jardim Ipiranga, a nossa, da Arquidiocese de Porto Alegre, cujo arcebispo é Dom Jaime Spengler, e o bispo auxiliar, Dom Leomar Brustolin. Então, nós estamos muito felizes com os nossos bispos. Mandar um abraço também para todos os paroquianos, os familiares que estão nos acompanhando na cidade de Bom Princípio, tantos amigos espalhados por este Brasil. Bom Princípio parou, né? Parou, está parada lá para ver televisão hoje. Sabe que no dia da nossa ordenação, há quase 23 anos atrás, também aconteceu um fenômeno parecido assim. A cidade parou para acompanhar a ordenação dos padres gêmeos. Está vendo, gente? Para nós é uma alegria, é um testemunho fantástico, é uma satisfação imensa poder apresentar aqui no programa uma história tão linda de vocação que vocês estarão conhecendo agora, a partir de agora. E, quem sabe, despertar em você, que está em casa, uma vontade de se entregar de uma maneira radical a Deus, tanto no sacerdócio, como na vida consagrada, ou, quem sabe, descobrir hoje sua vocação. Parar para pensar nisso. Fala, Tibo, que está... Foi o que aconteceu exatamente com o testemunho aqui, que eu vou ler. Padre Luiz Inácio foi quem me trouxe para a igreja, chegou no nosso Facebook. Aprendi a tocar violão com ele, e o Padre Luiz Francisco me ajudou no discernimento vocacional. Sabe quem é? Está dizendo? Um irmão de comunidade nosso, o Protásio. Hoje Olha que ele é beleza. Abração, Protásio, missionário que aqui Deus também em abençoe. São Paulo. Protásio, que Deus abençoe. Saudações gremistas, Protásio. Tem uma blusa do Grêmio lá em casa, que o Elano mandou, está lá, tem que te dar. Já falei com a sua esposa, tem que te encontrar, tá bom? Bom, vamos, antes de contar a história da vocação em si, a própria história da concepção, da gestação e do nascimento de vocês é muito bonito, né? A gente já percebe aí uma mão poderosa de Deus aí. Deus quis vocês dois, né? A deucidência. É uma deucidência fantástica. Como é que foi o contexto de tudo isso? É verdade essa tua palavra. E para nós, esse texto bíblico que diz, desde o ventre materno, eu te concebi, eu te designei como profeta das nações, para nós é muito verdadeiro. O nosso pai, Dunga, ele durante 8 anos foi seminarista. Ele, durante muito tempo, discerniu se a vocação dele não era o sacerdócio. Ao longo da caminhada, já terminou a filosofia, ele percebeu que não era a vocação dele. Daí ele saiu do seminário, conheceu, alguns anos depois, a nossa mãe, e constituíram um lar, uma família cristã. Como ele tinha toda uma formação, eles foram morar bem no interior, uma comunidade bem interiorana, e lá ele era professor numa escola paroquial. E começaram, então, a vida de família. Nasceu o primeiro filho. Naquela ocasião, já se passam mais de 50 anos, com a ajuda de parteira. Infelizmente, este primeiro filho, ele nasceu com problemas de saúde, respiratórios, cardíacos, e tiveram um momento muito difícil na vida deles, que com 6 dias de idade, o primeiro filho, ele faleceu. Mas, sempre colocando a sua confiança em Deus, continuaram a caminhada deles, e nasceu o segundo filho. Nosso irmão mais velho está no céu, mas hoje o nosso irmão mais velho na terra, o João Carlos, hoje está com 52 anos. Nós estamos com quase 50, 53 ele completou. Então, o João Carlos. Nesse meio tempo, já tendo filho João Carlos, e com o sonho de terem muitos filhos, eles se mudaram para uma cidade mais próxima de Porto Alegre. E lá, pelas tantas, a mãe estava concebendo outra criança. Não é que no 3º mês de gestação,
sem saber o que estava acontecendo, mas ela percebeu sangramento, também dores no ventre. Foi ao médico e o médico lhe disse: minha senhora, infelizmente, essa criança que a senhora estava concebendo, ela se perdeu. A senhora... E deu uma notícia que impactou muito negativamente a eles, que os deixou mais tristes ainda. O médico disse para eles: infelizmente, a senhora não vai mais poder ter filhos. Com os recursos da época, aquele médico ele constatou que tinha um problema no útero que impediria das gestações transcorrerem normalmente. Até um determinado período, a gestação iria acontecer, depois haveria a perda da criança a partir do aborto espontâneo. E o médico até propunha para eles fazerem uma cirurgia para evitar duas possíveis consequências desses abortos espontâneos. A primeira consequência, aquela dor emocional de ver filho a filho tão desejado se perder. E uma segunda possibilidade também, um certo risco, por causa de sangramentos, até um risco de vida. Então, quando o médico disse: vocês não podem mais ter filhos, e eles tinham tanto desejo de colaborar com a obra da criação, de ter muitos filhos. Já estavam felizes tendo um filho com eles. Mas eles pensaram assim: para Deus, nada é impossível. Acho que nesse dia aí que o médico deu essa notícia, o Inácio deve ter falado para o senhor assim: vamos ter que ficar aqui no céu mesmo. Não vai ter jeito, não vai ter jeito de ir para lá, não. Ou seja, Padre Inácio, quer dizer... Mas lá no céu já tinha um Luiz Inácio, que era o nosso irmão mais velho, e ele, por coincidência, se chamava Luiz Inácio, né, que era o nosso irmão, e ele com certeza estava lá intercedendo junto a Deus: ajuda essa mãe aí. Então, Dunga, eles desobedeceram o médico, botando a confiança em Deus. Eles disseram: se Deus quiser, nós vamos ter mais um filho, mesmo que isto implique risco de vida. E desobedeceram o médico. Foram para casa, meses depois deu positivo, a mãe estava grávida. Primeiro mês tudo normal, segundo mês tranquilo. Quando entrou no terceiro mês, parecia que a profecia do médico ia se concretizar. Agora ela já tinha experiência, percebia que estava entrando num processo de perder a criança. Naquele momento, então, na sala de casa, ela senta na poltrona e clama, ela grita por socorro. Primeiro lugar em quem ela pôs toda a confiança: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E naquele exato instante que ela estava pedindo por socorro, na porta da vizinha, estava batendo uma pessoa na porta que estava passando pela cidade, se dirigindo a Porto Alegre, que era próximo dali, adiantado no tempo. Ele pensou: vou visitar uma parente minha que há muito tempo não vejo. Ele estava indo para um congresso de médicos. Ele era um médico? Era um médico. Passando por ali naquela hora. Passando naquela casualidade, sorte, coincidência, mas para nós é providência de Deus. Por isso que o Padre Inácio disse há pouco, a deusidência. E naquele exato momento, nem um minuto antes, que seria cedo demais, talvez não ia nem perceber. Não ia nem ouvir a aflição da tua mãe. E nem um minuto depois, que talvez poderia ser tarde demais, mas no exato instante em que ela pede por socorro, na época não tinha tantos problemas de segurança, a porta só estava encostada, ele entrou, acudiu, prestou socorro, deu tempo de encaminhar para o hospital e a criança não se perdeu. E aquela gestação foi transcorrendo, lá pelas tantas, de tal forma o ventre foi se avolumando, que ela foi para o médico e perguntou: doutor, não são dois, doutor? Eram muito humildes, então era um médico de INPS na época, filas enormes para atender. Com tanta gente para atender, deu tempo de auscultar o ventre materno, e ele sentenciou: não, senhora, é só um, mas é um grande. Quantos meses ela estava de gravidez? Daquela de gravidez, provavelmente já devia estar lá pelo 6º, 7º mês de gravidez. 6º ou 7º mês, Tiba? Está terminando o 6º mês. Olha o tamanho que... E começando o 7º. A criança estava no ventre da sua mãe. É assim que eles estavam. Imagina dois. Imagina dois desse. Esse aqui é um tamanho real, inclusive no peso real. Dá uma sensação fantástica tocar nessa réplica. E eles estavam assim, né? Hoje, eles tentam liberar o aborto para crianças assim. Mas mesmo a criança com 10 a 12 semanas de gestação, ela já está completamente formada assim, exatamente nesse tamanho.
A diferença dessa para essa é só o tamanho, né? Completamente Tá igual. formadinha, pulmão, Tudo coração, completamente. Ele só está todos se os órgãos. desenvolvendo. A mesma pessoa, Tem já, impressão já com a digital. alma A alma. divina. Até impressão digital essa aqui já tem. Então, eles estavam assim, quase 7 meses de gestação. Quer dizer, sua mãe foi ao médico e... Não, só tem um. O médico disse, ó, é só um, mas é um grande. Foram para casa se preparar. É um jogador de basquete. Foram para casa para se preparar para ter o filho grande. Ela mesma fazendo a roupinha, como era bastante comum na época. E foram para o hospital, então, a partir daquela primeira experiência, decidiram todos os filhos, eles teriam no hospital. Chegou 26 de novembro de 65, às 6 horas da manhã, nasceu o filho grande. Este sou eu. Agora, vocês imaginam a alegria desta família que não poderia mais ter filhos e pode ter mais um filho. E a alegria muito maior quando a enfermeira grita instantes depois, vem mais um. Esse sou eu. O Inácio, Peraí. Não apaga a luz ainda não, tem mais um aqui. Então, desde o ventre materno, nós temos hoje, fazendo esta releitura da nossa vida, quando a gente olha para trás, a gente percebe, e isto é na vida de cada um, na tua vida que está acompanhando agora pela TV Canção Nova, na tua vida Deus faz uma história muito bonita. É só abrirmos o coração e percebermos, e quando nós soubemos essa história depois, nós fomos percebendo como Deus já cuidou de nós, antes mesmo de nós virmos a este mundo, já no ventre materno. Para Ele nada é impossível. Deus sempre proverá. Confia nele. Estou curioso para saber o lema sacerdotal desses padres. O nosso lema deu uma coincidência, uma deucidência. Cada um, claro, se preparou, pensou num lema, e nós sentamos juntos para discutir qual é que seria o nosso lema sacerdotal. E, por coincidência, né, foi muito semelhante. O meu era, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E aí nós decidimos juntos pegarmos a frase comum, eis-me aqui, Senhor, é o nosso lema sacerdotal. Mas caberia muito bem, Tiba, também, desde o ventre materno, eu te formei, te constituí. Mas nós acabamos escolhendo esse desejo de querer estar disponível, eis-me aqui, Senhor. Bom, nós vamos chegar na história dessa vocação, que bacana, demais, porque os dois foram caminho. Quando a gente vê dois gêmeos, seja homem e mulher, ou dois homens ou duas mulheres, a gente percebe que a mãe, e veste os dois do mesmo jeito, e onde um vai, outro vai. Eu fui muito amigo na infância de alguns gêmeos, né? E até mandou um abraço agora para o Edson e o Adilson, lá na Vila São Benedito, meus amigos, o Val e o Careca, eram gêmeos também, que a gente foi muito amigo na infância, era bacana, onde um ia, o outro ia também, e é demais, demais. E vocês vão ver agora, a partir de agora, essa história, essa caminhada. Mas antes, quero mandar um abraço carinhosíssimo a um amigo e uma amiga de vocês, que é o Marcos Garmes e a Célia Garmes, que estão vendo agora, e a Célia hoje está muito feliz, né, por um motivo que ela partilhou conosco. Eu gostaria que os senhores mandassem um grande abraço para esse casal que ama demais vocês. Olha, e a recíproca também é verdadeira. Marcos, Célia, os filhos, vocês estão no coração, estão sempre na oração. Então, um grande abraço para vocês. Que Deus continue sempre guiando, iluminando, conduzindo os passos, a vida e o lar de vocês. Beijo no coração de vocês, Marcos e Célia, e toda a família querida. Qualquer dia a gente aparece para comer aquela leitoa lá assim, desossada, que é demais, né? Bom, agora assim, infância. Infância normal, futebol, brincadeira, escola, sempre juntos, como é que foi? Sem dúvida, a nossa infância foi que nem de qualquer criança, sempre rodeados de muitos primos, de muitos amigos. E era família grande. Família grande, somos 7 filhos, era para ter só mais aquele um, e ainda tiveram mais 5, né? Além de nós dois, mais 4 depois. Aliás, é bem interessante, né? Eles que estavam felizes por terem um filho, vieram 2, veio em dose dupla, e depois disso não teve mais problema, tiveram mais 4 filhos, hoje nós somos 7 irmãos. Ou seja, a gravidez da sua mãe, que gerou os 2 filhos gêmeos, foi também cura
aquele organismo. Foi a cura foi do a cura. organismo e quis a providência divina que os dois se tornassem sacerdotes. E nós fomos batizados, talvez um detalhe que eu não tenha nem comentado contigo, Dungainta. Nós fomos batizados por 2 tios nossos que também são sacerdotes. São padres jesuítas. Padre Egídio Francisco me batizou e eu fiquei com o segundo nome, então, de Luiz Francisco. E o padre Pedro Inácio me batizou a mim, fiquei com o nome de Luiz Inácio. São 2 sacerdotes, vivem ainda hoje, já tem mais de 90 anos. São mas irmãos também? São irmãos da mãe, padres jesuítas. Padre Egídio e Padre Inácio Schmitz. Nós temos também 2 tias religiosas. Então, a É tudo em duplo o negócio na família ali. Família é muita. E agora estão na A paróquia, graça uma perto da outra. dobrada. É paróquia uma perto da outra. Mas aí, infância normal, brincadeira, tranquilo. Uma das nossas brincadeiras preferidas, até alguns às vezes perguntam, como é que vocês souberam, como é que sabe que é para ser padre? Vem um anjo lá do céu, lá na cama, mexendo na cama, vem um telefonema. Me faz lembrar a pessoa do nosso querido e saudoso Papa João Paulo II, quando esteve em Porto Alegre, em julho de 80, ele, justamente reunidos lá naquele ginásio gigantinho, ele falou para vocacionados, onde ele descreveu a vocação com a seguinte expressão: vocação é um mistério, que nós acolhemos lá no íntimo do coração, e à medida que nós vamos respondendo a Deus, vai se realizando. Vocação acertada, vida feliz, dizia o Papa. E nós, claro, não sabíamos. Uma das brincadeiras preferidas, né, Padre Chico? Quando nós íamos lá, nós morávamos no interior de Bom Princípio, num lugar chamado Morro Tico-Tico, né? Até hoje tem esse nome. Até hoje tem esse nome. A capela mais distante ficava a alguns quilômetros onde nós morávamos, mas todos os domingos de manhã, a missa era às 8 horas, nós saímos a caminhar em direção à igreja e ficávamos encantados de ver aquele sacerdote celebrando com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor a Eucaristia. Tanto é que a primeira coisa que nós fazíamos quando chegávamos em casa era preparar uma mesa, tirarmos o lençol da cama, colocávamos sobre os nossos ombros para parecer que estávamos vestidos de padre, uma toalha branca, uma Bíblia, um candelabro com velas, aí um copo de suco de uva para ser o vinho, uma banana cortada em rodelinhas, né, para ser a hóstia dos fiéis, e uma bolacha Maria, né? Estávamos ali, a hóstia do padre. E tinha sermão, os nossos fiéis, os paroquianos eram colegas de colégio e também os primos ao redor da nossa casa, tinha outros tios residindo. Sentavam para ouvir. E eles ajoelhavam muitas vezes até. E ouviam o sermão, e o sermão quase sempre era o mesmo, a homilia quase sempre era a mesma, na época chamava de sermão. Quem é bom vai para o céu. Né? Então, nós já sabíamos que, além de evitarmos o mal, o essencial é fazer o bem. Então, diziam amém, participavam, então nós brincávamos realmente de celebrar a Santa Missa. Além de futebol, além das brincadeiras, além do convívio, porque nós éramos uma turma grande de colegas de colégio e também de primos. E o que chamava atenção também, além de todos os nossos primos e amigos da região que participavam conosco, era a presença do nosso saudoso vô. Né? Ele já não tinha mais condições de ir à igreja, porque estava convalescendo. O médico tinha diagnosticado 6 meses de vida, mas tivemos a graça de tê-lo 6 anos conosco, e ele todos os domingos, não podia mais ir até a igreja, mas nenhum dos domingos ele perdia Dunga para celebrar conosco. E era interessante perceber, desculpe se eu me emociono, a hora que eu dava a bananinha, ele mostrava a língua e eu dizia, vô, o corpo de Cristo. E as lágrimas rolavam no seu rosto. Para ele, realmente ele estava recebendo a Eucaristia. E eu não tenho dúvida nenhuma que, naquele momento, era uma grande comunhão que estava acontecendo ali. Ele não podia ir na missa na igreja, porque era distante, ele não tinha condições de se locomover, mas ele participava daquela missa de brincadeira dos seus netos. Até eu me emocionei agora. Não, eu também fiquei emocionado. E hoje, né, como esse testemunho é importante, a família que está sendo tão atacada,
querendo ser destruída, na verdade, né? Pregando qualquer formato de família, qualquer aglomerado de pessoas. Eles estão querendo dar o nome de família, tantos tipos de família, mas a gente vê a felicidade desses padres, né? A alegria com que eles contam sobre a sua história e sobre a família. A vocação nasce do seio familiar. É ali o primeiro momento que a vocação é plantada e nasce. Eu vou dizer igual o Gilberto Dobre de Maria gosta de dizer, né? Ele usa muito a palavra fantástico. E realmente é fantástico você ouvir isso e estar nos nossos dias, né? Estamos nos dias que isso estão acontecendo. Porque muitas pessoas falam assim, eu era feliz e não sabia. Não, você é feliz. No meu tempo. Não, você está no seu tempo. Então, na verdade, essa história se passa neste tempo, no nosso tempo. No tempo onde eu e você estamos vivendo, nesse tempo, nessa época da história da humanidade, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo essa história. Então, essa história é possível acontecer de novo agora, porque nós estamos ainda neste tempo, nosso tempo de vida, no nosso tempo que nós percorremos aqui pela terra, nós estamos ouvindo uma história maravilhosa, de vocação, onde uma família pode gerar isso, uma família pode proporcionar isso, o relacionamento entre pai e mãe, o amor entre o pai, a mãe e os filhos, geram vocações, né? Gera vocações no seio dessas famílias. Agora, o tempo foi passando, a adolescência foi chegando, e aí... Era o nosso sonho ser padre, mas nós não tivemos a graça de poder entrar quando criança. Até o Patrico pode contar um pouquinho isso, Patrico, por que nós não entramos quando éramos crianças? Na realidade, quando éramos, com aquele desejo, a vocação sacerdotal já estava no coração, como vocês já perceberam no relato, desde criança. Deus colocou, quando nós olhávamos aquele sacerdote já idoso, celebrando, e fazia tanta diferença na vida daquela comunidade, pelas palavras que ele dizia, o conforto que ele trazia nos momentos difíceis, também o consolo. Em tantas horas, nós já pensávamos quando éramos pequenos, nós dois, porque lá na igreja nós éramos auxiliares de padre, nós éramos coroinhas, mas em casa nós nos tornávamos titulares de padre. Então lá já nasceu aquela vocação sacerdotal, mas não tínhamos idade para entrar para o seminário. Mas um dia chegou um animador vocacional lá no interior e trouxe um binóculo. Ele estava despertando vocações nos meninos, e ele chegou na nossa família também e disse, lá no seminário, a gente se impressionava com o binóculo, que estava tão longe, parecia tão perto. Ele dizia, lá no seminário tem tantas coisas boas, e tudo verdade. Tinha campo de futebol, mesa de ping-pong. Ele disse tantas coisas bonitas, que o nosso irmão mais velho, ele descobriu, eu tenho vocação. Ele já tinha idade. Então, o João Carlos vai se lembrar bem, deve estar acompanhando agora. O João Carlos, ele entrou... Nós doidos para entrar e não tínhamos idade. Mas ele tinha idade e ele acabou entrando no seminário. Mas lá no seminário, tudo que o padre disse para ele era verdade. Tinha tudo isso e muito mais coisas boas. Mas também tinha que acordar cedo, tinha que estudar, tinha que rezar. Aí não era dele. Eles estudavam num colégio misto, não podia paquerar as meninas que estavam lá naquele colégio. Resultado, meu irmão, ele descobriu que ele não tinha vocação, ou melhor, lá no seminário descobriram que ele não tinha vocação, e no mês das vocações, no mês de agosto, eles disseram, pode ir para casa que você não tem vocação. Chegando em casa, ele contou as coisas não tão boas do seminário, aquilo já nos impactou naquele momento. Então, isto já influenciou, mas teve outros detalhes que o Padre Inácio pode continuar, porque daí nesse meio tempo... também lá em seguida entramos no ensino médio, no segundo grau. Com aquela reação do nosso irmão, arrefeceu um pouco a nossa vocação, não a vocação, mas o receio, ficamos receosos, mas mesmo assim sempre lá no coração, né, batendo aquela vontade, aquele desejo, que não sabe se explicar, vocação, um mistério, como dizia João Paulo II. Me lembro quando nós chegamos no ensino médio, na época era chamado de segundo grau, em bom princípio não havia, então nós tínhamos que ir numa cidade mais distante, estudávamos aí à noite para trabalhar durante o dia, e o nome do curso era Preparação para o Trabalho. Na primeira noite de aula, a professora perguntou, você já sabe o que vocês querem ser no futuro?
Eu, com toda aquela minha alegria, convicção, vontade de ser padre, logo levantei. Eu sei. O que você quer ser? Eu quero ser padre. Mas para que eu fui dizer aquilo? Vocês não imaginam a gozação. Profissionalizar. Um curso para... Eu fui dizer, eu quero ser padre. Mas você não é tão feio assim, você não é tão burro, não sei. E foram colocando tantos adjetivos. Eu sei que foi começando a ter muita gozação, muita brincadeira, de chamar de padreco, e isso foi desanimando. E com isso o tempo foi passando e acabamos não entrando para o seminário. Quando tínhamos 16 anos já de idade, trocou o pároco na nossa cidade. O nosso pároco anterior veio a falecer e veio um padre mais jovem. Nós éramos muito tímidos. Aliás, ainda somos até hoje, apesar de não parecer, porque Deus não chama quem está pronto, quem está capacitado. Deus capacita os seus chamados. Então, mas veio esse padre novo para a cidade, e era amigo da família, e quantas visitas ele nos fez para nos convidar para entrarmos num grupo de jovens. Na realidade, fazermos um retiro, uma experiência de um encontro de 3 dias, para depois, a partir deste encontro, formar um grupo de jovens. Nós relutávamos, mas ele insistia. De tanto ele insistir, nós acabamos concordando e entramos no grupo de jovens. E ao fazermos aquele retiro, aquele grupo de jovens, essa história de proximidade da igreja, ela voltou novamente muito forte na nossa vida. Bom, essa história, ela é boa demais. Eu conheço um pedacinho dela, eu não quero me antecipar não, mas fica aí, não sai daí, porque teve namorada, teve noiva, teve um que desistiu, outro que foi, outro que ficou, outro que esperou, peraí, mas eu também vou. Vai ter tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Antes eu quero convidar você, porque agora em novembro, eu, minha esposa Neia e o Frei Jorge Hartmann estamos levando um grupo para peregrinar pela Itália, os caminhos de Francisco, né? Por onde São Francisco, por onde Santa Clara passaram, foram deixando ali suas marcas, nós vamos passar. Então, uma peregrinação com uma espiritualidade franciscana. Nós sabemos que o momento econômico do país é difícil, mas a obra de Maria, ela faz uma promoção muito especial para você. O dólar, o preço do dólar na obra de Maria é diferenciado. E a forma de pagamento também é diferenciada. Então, se você quer viver essa experiência, passar conosco por Assis, Cássia, Pádua, São Giovanni Rotondo, Lanciano, Gúbio, Roma, Veneza. Se você quer viver essa experiência comigo, com a minha esposa Neia e com o Frei Jorge Hartmann, liga amanhã para a obra de Maria, tá bom? Volto a dizer, o preço do dólar é diferenciado e a forma de pagamento super facilitada. Então, se você quer viver essa experiência, o telefone é 12 3186 2055. Ainda dá tempo, ainda temos vaga. E se você quer viver a experiência, me dá essa alegria, vai ser muito bom. Ô, Tibo, a gente vai para o intervalo, mas com um gostinho de quero mais, né? Não, e tá gostoso essa conversa. Eu tô doido para chegar na hora do papo dos dois, quando entrou no namoro, noivado. Essa eu não sabia do noivado. Esse eu quero saber. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Então a gente sai cantando a música que fala de vocação. E daqui a pouquinho a gente volta com a conclusão, aliás, com o segundo bloco e a conclusão dessa história maravilhosa. Um dia Deus fez um chamado e deu uma ordem a Abraão, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu uma nação. E foi assim, diante de um anjo, que uma mulher se despojou, olhou para o céu e disse: ei,
eis-me aqui. E desse sim nasceu Jesus. Quero dizer meu sim pra Jesus. Digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Um dia Deus fez um chamado e deu uma ordem ao padre Jonas, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu a canção nova. Quero dizer meu sim pra Jesus. Digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não.